Equilíbrio químico é o estudo do comportamento e das características de reações reversíveis, ou seja, daquelas que apresentam uma velocidade igual para reações diretas e inversas. Equilíbrio químico é o nome dado ao ramo da físico-química que estuda toda e qualquer reação reversível, na qual existem duas reações possíveis: uma direta, em que os reagentes transformam-se em produtos, e uma inversa, em que os produtos transformam-se em reagentes. Essas reações apresentam a mesma velocidade. Nessa imagem, a gente vê uma equação que representa uma reação que possui equilíbrio químico. Toda reação química possui uma velocidade. No caso das reações reversíveis, a reação direta tem a sua, enquanto a indireta tem a dela. O processo só entrará em equilíbrio químico quando as duas velocidades tornarem-se absolutamente iguais. Nessa imagem, a gente pode ver a representação das velocidades das reações de um processo reversível. Constante de equilíbrio químico em termos de concentração. Constante de equilíbrio em termos de concentração, mol por litro, ou simplesmente Kc, é a relação estabelecida entre as concentrações molares de produtos e de reagentes presentes em uma reação elevada aos seus respectivos expoentes. O Kc desse produto terá no numerador a multiplicação entre concentrações dos produtos, C e D. No denominador, teremos a multiplicação entre as concentrações do reagente, A e B, e todas as concentrações deverão ser elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, A, B, C e D. Grau de equilíbrio. Representado pela sigla alfa, o grau de equilíbrio indica a quantidade em porcentagem de matéria do reagente que reagiu durante a reação. Para calcular, devemos utilizar a seguinte expressão: alfa igual o número de mol que reagiu sobre o número de mol inicial. O resultado do grau de equilíbrio deve ser multiplicado por 100 para que seja transformado em porcentagem. Constante do produto de solubilidade. Essa constante, representada por Kps ou Ks, está relacionada com a dissolução de sais muito pouco solúveis em água. Quando um sal YX de baixa solubilidade está em água, uma pequena parte dele dissolve-se, dissociando-se. Forma-se então um equilíbrio químico entre os íons liberados e os cristais do eletrolito, sal. Para determinar a expressão do Kps, utiliza-se apenas o produto da concentração em mol dos íons cátion Y e ânion X negativo, já que a maior parte do eletrolito está no estado sólido, o qual não participa de uma constante. Condições para a ocorrência de um equilíbrio químico. Conforme exposto, um equilíbrio químico só ocorrerá se a reação for reversível, quando a velocidade da reação direta for igual à reação inversa e se a reação ocorrer em ambiente fechado, no caso de gases. Gráfico de equilíbrio químico. Apresenta sempre as mesmas variáveis: tempo no eixo X e concentração em mol por litro no eixo Y. Qualquer curva descendente pertence a um reagente e qualquer curva ascendente pertence a um produto. Indicamos uma situação de equilíbrio quando as curvas presentes no gráfico tornam-se horizontais em relação ao eixo da concentração. Deslocamento de equilíbrio. De acordo
Com esse princípio, existem 3 variáveis que podem perturbar um equilíbrio: temperatura, pressão e concentração. Sempre que um equilíbrio for perturbado, ele irá trabalhar de forma contrária à perturbação, para criar uma nova situação de equilíbrio. Concentração. Se a concentração de um participante diminui, o equilíbrio desloca-se para o lado dele. Se a concentração de um participante aumenta, o equilíbrio desloca-se para o lado contrário. Temperatura. Se a temperatura aumenta, o equilíbrio desloca-se no sentido endotérmico. Se a temperatura diminui, o equilíbrio desloca-se no sentido exotérmico. Observe, desses fatores, a temperatura é o único fator que modifica a constante do equilíbrio Kc. Pressão. Se a pressão aumenta, o equilíbrio desloca-se no sentido que apresenta volume menor. Se a pressão diminui, o equilíbrio desloca-se no sentido que apresenta maior volume.